Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim, a história da Maserati, empresa que já passou por vários perrengues durante toda a sua caminhada e que atualmente pertence ao grupo Fiat e também da Ferrari. Essa e outras várias curiosidades que vamos contar assim, nesse vídeo de hoje e também uma grande crise que a companhia tem passado nos últimos anos, uma das salvações da Maserati para esse ano, que foi o lançamento de um novo veículo, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, a Maserati foi fundada lá no dia 1º de dezembro de 1914, que é assim, um registro oficial da marca pelos irmãos Maserati, que fundaram assim, uma marca destinada que ficou na história do automóvel mundial e tem uma explicação para eles ter fundado essa companhia e que o ano de fundação dela só ficou oficializado como 1914, mas o projeto Maserati vinha sendo construído muito tempo antes disso. Durante as décadas de 1920 e também 1930, a Maserati, que lá na cidade de Bolonha, na Itália, já produzia automóveis para todo mundo desde aquele começo, já pensava também em exportar esses veículos, não produzir apenas só para a Itália, até porque a competição lá na Itália desde aquela época já era bem acirrada. A história da Maserati começa a partir de 1900, quando o seu pai, o pai dos filhos, que são os fundadores da Maserati, que era no caso o Rodolfo Maserati e sua mulher Carolina, que tiveram 7 filhos no total, e eles foram fundamentais para dar o prosseguimento para a Maserati. Ele que já trabalhava nessa área assim, de motores, então incentivou desde pequenos filhos a trabalhar nessa área, que foi muito importante para o seu futuro. Inclusive, o Carlo, que nasceu lá em 1981, já tinha começado a sua carreira nessa área lá em 1900, então assim, ele já tinha uma certa experiência. E o Carlo Maserati, que deixou a Fiat lá em 1903, que ele já tinha uma grande experiência nessa área, já era piloto inclusive, foi trabalhar numa chamada marca Isotta Fraschini como piloto de ensaios. Enfim, ficou por lá mais do que 6 anos e trouxe junto o seu irmão, o Alfieri, que era um dos filhos mais jovens do casal, seu irmão de apenas de 16 anos de idade, que continuou na companhia mesmo depois do Carlo sair lá em 1908, mas o seu irmão ficou e foi importante também para a Maserati, como eu vou contar aqui novamente. O Carlo Maserati, que veio a falecer em 1910, e também para você ter uma noção, ele nem foi responsável pela fundação oficial da Maserati, que foi em 1914, mas ele foi importante porque deu um caminho para os seus irmãos, que já estavam trabalhando nessa área, e até futuramente volta a falar a respeito dele, que ele morreu em 1910 com problemas pulmonares. Quando ele ainda era bem novo, tá? Ele não tinha nem 38 anos de idade. Em 1915, os irmãos Maserati foram convocados para a Primeira Guerra, mas eles acabou não indo porque eles eram responsáveis por produzir velas de ignição especiais para motores de avião. Então ele já estava dentro dessa área e o exército italiano deu esse crédito para eles. Eles ficaram apenas nessa parte de produção, o que prejudicou bastante, porque a Maserati tinha um ano de fundação e já havia vários problemas, principalmente de produtos para fazer seus próprios veículos e principalmente motores, indo praticamente todo destinado para a Primeira Guerra Mundial. Em 1937, já passada assim a Primeira Guerra, a Maserati já tinha se recuperado em relação a isso, já tinha vencido alguns percursos bem importantes de corrida, inclusive com um dos irmãos Maserati no comando assim de um veículo, e a família Orsi assumiu a gestão do negócio e a Maserati mudou da cidade de Bolonha, na Itália, para a cidade de Modena, também na Itália, mas assim, lá já tinha uma competição bem maior, que inclusive é a cidade da Ferrari, que tem até um vídeo aqui no canal, tá? Quando terminou a Primeira Guerra, o Alfieri, que é um dos irmãos Maserati, que foram responsáveis por ganhar várias corridas no comando assim da marca, ele estava empenhado a assumir a Maserati e reconstruir a fábrica, que ele arrumou uma antiga fábrica de garrafas que estava desativada, e nessas novas instalações foi suficiente para abrir uma nova fábrica lá, e inclusive mudar para lá com as suas famílias, tá? Então, a partir dessa época, ele já começou e se instalou novamente na cidade de Bolonha, lá na Itália, onde tinha começado tudo e onde inclusive ele foi criado. Os 3 irmãos, que foram no caso do Alfieri, Ernesto e Ettore Maserati, eles trabalharam arduamente no primeiro projeto de criação do primeiro Maserati, que era no caso
o Mário, que era um dos irmãos Maserati, foi o responsável por fazer o design do carro, tá? E também por conta do logotipo, ele que ficou responsável, no caso o Mário Maserati, ele fez as cores de vermelho e branco, que foi no caso o tridente da estátua de Neptuno, lá na cidade de Bolonha, na Itália. Então até hoje é o mesmo símbolo, com as mesmas cores, feita lá na década de 1922, quando o Mário foi responsável assim, por fazer o primeiro símbolo e logomarco da marca. E essas cores, né, igual o vermelho, o branco e o azul, são das cores da cidade, da bandeira de Bolonha, lá na Itália, as cores que permanecem até nos dias de hoje. Na década de 20 foi importante porque o Alfieri Maserati venceu algumas corridas bem importantes, inclusive o percurso de Susa Moncenisто, que ele chegou a uma velocidade de 69 km por hora, que naquela época era assim, um dos carros mais velozes do mundo, feito com um motor familiar, no caso da Maserati. Isso é importante porque eles ganharam bastante repercussão, isso quando ele tinha pouquíssimos anos depois de ter aberto uma nova fábrica. E mais uma perca gigantesca para a Maserati foi lá em 1932, que o Alfieri estava tendo várias corridas, inclusive ganhou várias para fortalecer ainda demais o nome da Maserati, mas ele veio a falecer quando tinha apenas 44 anos, em 1932, por conta de problemas no rins, porque ele já tinha sofrido uma corrida lá em 1927, os médicos tentaram recuperar ele, mas acabou não conseguindo e faleceu com apenas 44 anos. Então isso prejudicou bastante, porque ele era um dos responsáveis pelo recente sucesso da marca e de carros bastante velozes. E um detalhe muito importante na história da Maserati, que eles sempre fizeram carros bastante bonitos, elegantes, mas que nunca deixaram também o lado competitivo, tanto os motores e principalmente a estrutura dos carros, tipo o chassi, que é muito reconhecido por todo o meio automobilístico, desde aquela época de 1932, que apresentava características bem diferentes, como por exemplo, uma arquitetura bem mais rígidos, com materiais bem leves, e melhoravam assim, demais o desempenho da Maserati em relação aos outros adversários. Em 1940, mais uma vez teve uma mudança de cidade, que eles saíram de Bolonha e foi para Modena, também na Itália, mas que foi um período horrível na década de 40, principalmente ali no começo, que foi justamente no início da Segunda Guerra, e a Maserati, junto com seus irmãos, tiveram que voltar novamente para concentrar-se na produção de velas de ignição para aviões. Mas isso durou pouco tempo, depois de algum período ali, 3 anos, eles voltaram a fazer carros novamente, e só teve destaque 6 anos depois, quando a guerra já tinha terminado, que foi no caso o modelo Maserati A6. Em 1946, no caso, foi apresentado no Salão do Automóvel de Genebra, e foi uma repercussão internacional gigantesca, um dos primeiros carros fabricados da Maserati somente para esse intuito assim, de estética, e que deu muito certo. O ano de 1950 foi muito importante também para a companhia, porque eles fizeram participação no primeiro circuito de Fórmula 1, lá na década de 50, e que a Maserati esteve presente desde aquele início, que naquela época ainda os carros não eram considerados da Maserati, era somente F2, mas que depois de algum tempo eles começaram a produzir também para essa área. Como eu disse para vocês, a Maserati, que sofreu bastante por conta da Segunda Guerra, em 1937 trouxe a família Orsi para o comando da empresa, que eles fizeram algumas cagadas, como por exemplo, ele decidiu assim, colocar um sangue novo na companhia. Foi importante, por exemplo, a chegada de um novo parceiro, que foi a Citroën lá da França. Eles utilizaram alguns modelos de carros parecidos, e principalmente o exemplo empresarial do fabricante francês, mas que não deu muito certo. Inclusive em 1970, alguns anos depois, a família Orsi saiu do comando da empresa, que já estava uma pressão muito grande, e a Citroën também vendeu a sua participação para a companhia Jeep, que também é lá da Itália. O carro mais importante que a Maserati fez, pelo menos na década de 60 e 70, foi o carro Ghibli, que até hoje existe, tá? Foi por conta de o design italiano Giorgetto Giugiaro, que foi o primeiro projeto dele, que foi um sucesso, tanto que ele fez apenas 100 unidades. Esse modelo, que existe até nos dias de hoje, é um dos 4 principais carros da companhia, e eles fizeram nesse começo apenas 100 unidades, e já era bem exótico desde aquela época. Inclusive aqui no Brasil esse modelo está saindo a partir de R$370 mil de 2014. Se você for pegar de 2021, aí passa de 700, 750 mil. Então foi um modelo que revolucionou a história da companhia,
por conta principalmente aí do design italiano, o Gil Giardo, que era bem famoso e que fez vários outros projetos, como eu vou contar aqui pra frente. Teve também em 1971 o Maserati Bora, que foi mais um projeto do design italiano, que fez assim, esse coupé com uma característica bem futurística, e o Bora não foi lançado oficialmente, foi apenas assim um projeto que não saiu da teoria, mas que eles fizeram algumas unidades que foi bastante desejado por alguns consumidores, né? E eu acho que foi um grande erro da Maserati não ter feito e comercializado o Maserati Bora em grande escala. 1993, já pulando aí alguns anos, que foi quando começou essa era um pouco mais moderna da companhia, que foi adquirida pelo grupo Fiat, e também o CEO da Ferrari, que a Fiat e a Ferrari são do mesmo dono, né? E o CEO da Ferrari assumiu assim também essa responsabilidade pelos comandos da Maserati, que viu ainda um enorme potencial nessa empresa italiana, que vinha passando por grandes dificuldades financeiras e até hoje está, e que era um dos concorrentes da Ferrari, que deu a partir da década de 70, a Ferrari ganhou muito mais espaço, e a Maserati meio que ficou ainda balançando para um lado e para o outro, mas eles eram competidores demais, principalmente naqueles inícios ali de corridas, lá em 1940 até 1960, com a família da Maserati, e também os irmãos Ferrari, que, como por exemplo o Enzo, competiu várias vezes com os carros produzidos pela cidade lá também de Bolonha, da Itália. A primeira proeza da administração da Ferrari foi promover a conclusão de um projeto que já estava aberto há um bom tempo, que foi no caso do 3200 GT, um coupé desenhado pelo próprio Gil Giardo, que inicialmente foi apresentado lá no Salão do Automóvel em Paris em 1998 e foi um grande sucesso. Tanto que isso abriu a margem para a Maserati voltar bem forte nos Estados Unidos, que eles não estavam presentes há muito tempo, desde aquele primeiro modelo do Ghibli, lançado lá em 1967. Em 2001, eles lançaram assim, voltando a Maserati nos Estados Unidos, inclusive fez um leilão com a Maserati Spider, que foi comprado por cerca de 185 mil dólares naquela época, e foi importante para abrir mercado nos Estados Unidos, que é um dos seus principais compradores de hoje. 2007 teve um grande lançamento também, que foi o Maserati Gran Turismo, que foi eleito um dos carros mais bonitos daquele ano e venceu o Salão do Automóvel de Genebra lá em 2007. Inclusive está projetado para sair o novo Gran Turismo 2021 da Maserati, ou esse ano agora, ou no máximo em 2022. Ainda tem também o Maserati Ghibli, em 2013, que foi eleito várias vezes como um dos carros mais bonitos do ano, e que o modelo dele desde 2013 até hoje teve pouquíssimos traços de diferença, tá? Você vê assim que a frente foi padronizada pela Maserati a partir de 2006, você vê que os carros de 2006, tanto os vários tipos de modelos diferentes, têm a mesma frente, e hoje em dia também é do mesmo jeito. O Maserati Quattroporte, que é um dos grandes sucessos da companhia também, tem pouquíssimas unidades aqui no Brasil, e foi importante para dar uma venda a mais aqui no país, que chegou pouquíssimas unidades. O foco do Quattroporte foi mais no mercado europeu e nos Estados Unidos, tanto que aqui no Brasil tem modelos desse a partir de 2014, que você acha ainda uns antigos, tipo 2008, com um valor bem caro. 2014 está saindo a partir de 540 mil reais, e o único modelo no Brasil novo do Quattroporte só tem na cidade de São Paulo, que ele custa R$ 1.700.000. Então você vê que é um valor gigantesco. Lá na Europa ele é comercializado por algo próximo de 260 mil euros, um modelo 2020. O Maserati MC20, que assim, é um dos grandes projetos da Maserati nesses últimos anos, que custou 2,5 bilhões de euros para fazer esse projeto. E a Maserati pretende lançar 75 mil unidades desse veículo, que tem tudo para ser assim, um grande competidor de grandes marcas, como por exemplo Bugatti, a própria Ferrari, Lamborghini, McLaren, e a expectativa é de ser um grande sucesso desse modelo, que já é possível fazer algumas encomendas, aqui no Brasil ainda não tem nenhum desse, e que a expectativa para os próximos 2 anos é tirar a crise da Maserati, que vem passando especificamente no último ano de 2020. Até o CEO da Maserati disse em uma entrevista recentemente que a Maserati vem registrando prejuízo nos últimos anos, e que em 2020 vai ser o último ano que a marca registrou prejuízo, e uma das expectativas é justamente por conta da Maserati MC20.
Ainda tem também outros modelos, como por exemplo o Maserati Levante, que é o SUV da marca, e esse que é um dos principais carros da companhia, que também fez grande sucesso aqui no público brasileiro, que tem alguns modelos a partir de 650 mil reais. Se você for ver uma versão mais completa, modelos novos, como por exemplo 2020, chega a 1,5 milhão de reais. Enfim, esses são alguns dos principais modelos aqui no país, que ainda tem vários outros que lançaram lá na Europa, que tem muito mais modelos, inclusive o Beckham, ex-jogador de futebol da seleção inglesa e tudo mais, ele é um embaixador da Maserati que foi eleito em abril de 2021. Ele que foi apresentado a bordo de um Levante Troféu, que é um SUV da marca, que foi lançado agora em 2021. Inclusive o valor dele aqui no Brasil seria algo próximo de 2 milhões de reais, tanto que nem tem essa unidade modelo 2020 2021 aqui no país. E também o Beckham vai ser responsável por fazer assim o marketing e divulgação de novos produtos da Maserati, inclusive a parte elétrica, que já estão tendo fortes indícios de que a Maserati vai entrar forte também nesse mercado de carros elétricos nos próximos anos, tá? Enfim, o valor de mercado que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, de quanto vale a companhia, a Maserati, que não tem um valor divulgado, até porque tem registrado percas nos últimos anos. Mas ela pertence ao grupo da Fiat, da Ferrari, que só somando a Ferrari, que ela pertence a essa holding, está dentro do guarda-chuva. A Ferrari tem um valor aproximado de 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Então, se fosse trazer esse valor, seria algo próximo dos 42 bilhões de reais, que já é um valor bem interessante pela holding toda, que inclui como, por exemplo, a Ferrari e também a Maserati, tá? Bom, essa foi a história aqui de mais uma empresa no canal, mais uma marca de carro. Então, caso você tenha gostado, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário também, qual carro, modelo da Maserati você gosta, e deixa aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!